Nós vamos ler duas passagens, uma em Provérbios 26 e outra em Provérbios 11. Provérbios, se você não está familiarizado com a Bíblia, o livro de Provérbios está mais ou menos no meio da Bíblia. O livro do meio é Salmos, e Provérbios vem logo depois. Provérbios capítulo 26, deixa aberto aí também em Provérbios capítulo 11. Pai, nós te pedimos que fales também conosco agora, que ficamos aqui neste santuário, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Aplica aos nossos corações e dá-nos Tua graça, Senhor, para colocá-la em prática em nossa vida e no nosso serviço a Ti e na comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre lidando com a fofoca. Lidando com a fofoca. Provérbios 26, 22 diz assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Agora você está entendendo por que você gosta de ouvir fofoca. A fofoca é doce, né? Ela desce lá para o íntimo da gente, né? E agora Provérbios 11, versículos 11 a 13, diz assim: pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Há algumas semanas a gente tem falado sobre pesca. Está aí na tela. Qual é o acróstico para os 5 propósitos da igreja? Pregação, ensino, serviço, comunhão e adoração. E também envolve os 5 desafios que nós temos para o ano de 2017. Desafios para a igreja e desafios para cada um de nós também pessoalmente. E hoje eu quero abordar um aspecto da comunhão. Um dos principais obstáculos à comunhão é a fofoca. A fofoca é uma arma que o diabo usa para dividir o corpo de Cristo. É uma das táticas mais eficazes que ele usa para nos deixar ineficazes. Vou repetir. Esta é uma das táticas mais eficazes que o diabo usa para nos tornar ineficazes. Por que nós fofocamos? A fofoca é um desejo inato da nossa carne. Aí é o que está escrito em Provérbios 26, 22, que nós lemos. As palavras do fofoqueiro são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. É um desejo da nossa carne. As palavras da fofoca são sementes de discórdia. Elas causam divisão. Elas destroem e não constroem, não edificam. Elas trazem vergonha para o nome de Cristo. E elas penetram profundamente na alma das pessoas. E contenda e amargura são o fruto da fofoca. Em Provérbios 26, 20 diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o fofoqueiro morre a contenda. A fofoca é combustível para o fogo da contenda. Ela é destruidora e ela se espalha rapidamente. Eu moro na região de montanhas, e você sabe que todos os anos sai na televisão os incêndios que acontecem ali naquela nossa região. E quando o fogo pega ali, ele se alastra muito rapidamente. Assim é com a fofoca. Ela causa contenda e ela se espalha rapidamente. Agora, você pode apagar o fogo. Aqui diz que sem lenha a fogueira se apaga. Se a fofoca persiste, é porque alguém a está alimentando. Alguém está jogando lenha na fogueira. Olha o que Deus falou, em Levítico 19, 16.
Não espalhem calúnias ou fofocas entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Deus sabia que a fofoca era uma força destruidora. Embora nós não estamos mais debaixo da lei, nós podemos aprender com este princípio. A fofoca coloca em perigo aqueles ao redor de você. Provérbios 11 a 13, o texto que nós lemos, diz assim: pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Irmãos, a língua tem um poder tremendo. Nós já falamos outro dia aqui sobre o poder de vida e da morte que há na língua. Esse texto diz que cidades são destruídas pela boca dos ímpios. Há vários exemplos ao longo da história da humanidade, de exércitos que foram derrotados, de cidades que foram destruídas porque alguém caluniou, alguém fofocou, alguém disse que não deveria. E há vários exemplos, e nós conhecemos alguns de pessoas cuja vida, cuja reputação foi destruída por causa da língua dos ímpios. Palavras são importantes. Palavras podem trazer vida, mas palavras também podem trazer morte. Palavras podem acrescentar, mas palavras também podem subtrair. Palavras podem edificar, mas palavras também podem destruir. Palavras podem dar vida, mas também podem matar. Palavras são importantes. Se nós não estamos buscando o melhor interesse do nosso próximo, nos falta sabedoria. Algumas coisas são para ser deixadas em segredo entre irmãos. Uma das maneiras de você evitar fofoca é você evitar falar de você mesmo. Quero lhe fazer 3 perguntas. Com quem você fala? De quem você fala? Você abre sua vida com quem você não conhece? Isso todos são alimentos, são combustíveis, são lenha para a fofoca. Há coisas também que quando você ouve é para ser deixado em segredo, você não tem que estar divulgando para os outros. Deus considera isto fidelidade. Depois nós vamos ver o que mais Deus diz sobre isso. Alguém disse o seguinte, que nós amamos mais o nosso status de estar por dentro, né, das coisas, do que amamos as pessoas. Nós raramente pensamos nas implicações para as pessoas sobre quem estamos fofocando. Nossos pensamentos normalmente estão em ser o primeiro a espalhar as notícias. Para que, primeiro, nós possamos receber crédito por estarmos por dentro. E segundo, para que outros compartilhem a sua fofoca conosco quando eles tiverem alguma fofoca para contar. Esses são os 2 objetivos, porque as pessoas fofocam. A verdade simples e pura é que nós estamos nos elevando, pisoteando em outros. Quando você fofoca, você está tentando ganhar um status perante as pessoas, pisando em outros. A verdade simples e pura é que nós estamos aumentando a nossa própria imagem, sem consideração pelo fato de que outros vão pagar o pato. E a verdade simples e pura é que nós estamos dispostos a destruir a reputação e as vidas de outros para melhorar a nossa posição. Fofoca é algo desgraçado. Tem pessoas que não gostam dessa palavra. Essa palavra simplesmente significa sem graça. Desgraçado é miserável. Por isso que Deus a condena tão sério. Aí você pergunta, mas quando é fofoca e quando é uma conversa aceitável? Alguém colocou desta maneira. A diferença está no motivo e na precisão. Efésios 4,15 diz que nós devemos falar a verdade uns aos outros em amor. Ok?
Uma dificuldade que as pessoas têm é que elas acreditam que não fofocar significa parar de falar, de ter qualquer conversa sobre as pessoas e o que está acontecendo nas suas vidas. A maioria de nós não consegue fazer isso. E por uma boa razão. Pessoas são uma parte importante das nossas vidas. Agora, a boa notícia é que parar toda a conversa, cessar toda a conversa sobre as pessoas, não é o que Deus está nos pedindo para fazer. O que nós devemos fazer é, nós precisamos examinar a exatidão da informação, bem como os nossos motivos para contar a história. Duas coisas. Examinar a exatidão da informação e examinar os nossos motivos. Quanto à exatidão, se nós não temos certeza da verdade da história, isso deveria ser o suficiente para nos fazer parar de querer, até mesmo pensar em falar para outros. Se há alguma coisa que nós estamos preocupados sobre alguém que nós amamos, que esteja por acaso envolvido, o que nós devemos fazer é não compartilhar a história com nenhuma outra pessoa, mas ir até a pessoa em questão e compartilhar a nossa preocupação com a pessoa, não com os outros. Dizer, olha, eu ouvi isto e eu queria ter certeza de que não é verdade. É isso que Deus espera de nós. Você tem que falar com a pessoa envolvida, não com os outros. Mas eu vou te falar só para orar. Já virou fofoca. Reunião de oração é um lugar de muita fofoca. Por isso que eu falo às vezes na nossa reunião de oração, você tem meio minuto para expor o seu problema, o seu pedido de oração, e depois nós vamos orar. Porque a gente gasta mais tempo contando a história, acaba contando histórias, às vezes indevidas, detalhes da vida das outras pessoas, porque vamos orar. E acaba virando uma fofoca. Algumas pessoas não percebem, mas às vezes outros percebem e depois querem saber mais. Com isso alimentam a fofoca. Entretanto, para algumas pessoas, elas presumem que se a exatidão da informação está confirmada, é realmente fato, então compartilhar não é fofoca. Eu só estou dizendo a verdade. Tem um segundo fator, como eu disse, que nós temos que considerar, que é o motivo, a motivação por que eu estou compartilhando a história. Não basta a história ser verdadeira, qual é a minha motivação? Mesmo que uma história seja comprovada que é verdadeira, se nós estamos compartilhando com a motivação de ferir ou prejudicar a pessoa, de manchar a sua reputação, ou só porque nós queremos ser o primeiro a compartilhar as notícias da hora, a nossa motivação está errada. Está claro? Agora, é importante que nós tenhamos certeza, primeiro, que a nossa informação é precisa, é exata. E segundo, que a nossa motivação é pura, porque se a minha motivação é pura, é melhor não falar. Não devo falar, porque estarei pecando. É isso que é calúnia, isso aqui é fofoca. Aliás, se você não sabe, a palavra para caluniador é a palavra para diabo, na Bíblia. Diabo significa exatamente isto, caluniador. Já falei aqui antes, que quando você fala de alguém, quando você calunia alguém, você está fazendo o trabalho do diabo. Tem gente que não gosta nem de falar o nome dele, mas você vai falar. Vamos lá? É trabalho de quem? Vamos lá, gente. Trabalho do diabo. Se falar ou não falar o nome dele, não faz diferença nenhuma, tá? A Bíblia fala. É o trabalho do caluniador, isso que ele faz. Entendeu? Então, essas duas coisas, os dois fatores, fazem a diferença entre fofoca e conversa apropriada. Como discernir, então, entre fofoca e conversa aceitável? Outro dia eu compartilhei aqui o princípio do think. Eu vou pedir para colocar na tela hoje, vai ficar mais fácil para você entender. Lembra que a gente falou sobre isso aqui? Antes de você compartilhar qualquer informação com qualquer pessoa, antes de qualquer conversa, se você vai envolver uma terceira pessoa na conversa, você vai falar de alguém, faça este teste. Think, em inglês, né? O T aqui representa é verdade. O que eu estou falando é verdade. Lembra, você pode ter informação verdadeira, você pode ter informação exata, mas não é o suficiente. Não é porque eu sei a informação que eu tenho que compartilhar com outros. Aí vamos para o segundo. Vai ajudar? Se você compartilhar com a Maria
alguma coisa sobre a vida de José, isto vai ajudar o José? Segunda pergunta que deve se fazer. Ah, não, José não pode saber. Então já não presta. Terceiro. Já é o terceiro, não é? Edifica. A pessoa com quem você vai compartilhar a história, ela vai ser edificada. Ela vai ser inspirada. Isso vai promover o crescimento espiritual dela. Vai estimulá-la a se chegar mais a Deus. Quarto. É necessário? Você realmente precisa compartilhar essa história com outros? Há uma necessidade de que outros saibam disso? E a última? É bondoso? Você falar do José para Maria é algo bondoso? Você está fazendo bem para ele? Ou está fazendo mal? A Maria saber da história do José, do que passou, que ele te compartilhou na intimidade, vai fazer algum bem para ela também? E se o José ficar sabendo que a Maria sabe, que você contou para ela, isso vai fazer bem para ele? Se você não consegue responder sim a estas 5 perguntas, não diga nada. Não compartilhe a história, mesmo que ela seja verdadeira, porque ela é fofoca. Esse é um princípio simples para você saber. Se você deve ou não deve falar. Se você pode ou não pode falar. Ok? Então, por que nós devemos mudar nossas palavras? Obviamente, nós já falamos de uma boa razão, que nós devemos amar as pessoas mais do que o nosso status de quem está por dentro. A pessoa que faz isso, ela se ama mais a si mesma do que aos outros. Eu tenho dito aqui nos últimos domingos, desde a passagem do ano, ultimamente nós vivemos numa cultura muito egoísta. Olha as mensagens que nos mandam agora no Facebook, no WhatsApp. Essa semana eu continuei recebendo, fiquei lembrando e dando risada. Que Deus, hoje vai ser um dia maravilhoso. Que Deus me abençoe. Abençoe a minha família. E abençoe você, a sua família e os seus amigos também. Você já percebeu que as mensagens agora, grande parte delas são assim? Pode estar até escrito em outras palavras, basicamente é o que está dizendo. Tudo é me, eu. E o inglês fala I, me, myself, né? Eu e eu mesmo. Nós estamos vivendo um tempo assim. Sabe? Nós temos que amar as pessoas mais do que nós amamos a nós mesmos. Você diz assim, mas Jesus fala que é para amar o seu próximo como você mesmo. Claro, para você amá-lo como a si mesmo. Mas você não se ama ao ponto de se destruir. Então, se você está destruindo o seu próximo, nós amamos mais o nosso status de saber as coisas, de estar por dentro das coisas, do que amamos as pessoas. Quando a verdade deveria ser o contrário, devemos amar mais as pessoas do que o que nós sabemos. Mas existem outras razões que se aplicam diretamente a nós. Primeira, saiba que tudo que você diz está sendo gravado. Como assim? Jesus falou assim em Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Toda fofoca que você tiver feito, você vai dar conta. Alguém está te observando. E não é o Trump, não. Ok? Não é o Trump. Não é o Big Brother. É Deus que está no céu e não perde nada. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E Jesus nos diz que nós somos responsáveis por toda palavra que dizemos. Por toda palavra. Se você estivesse numa sala e soubesse que tem alguém ali com um gravador, ou com uma câmera, tenho certeza de que você sabe que você iria agir diferente. Se você soubesse que o que você está dizendo está sendo gravado. Não é assim que acontece? Quando a gente sabe que alguém está gravando, a gente mede as palavras antes de falar. Não é? E nós também precisamos perceber que nós estamos sendo gravados por Deus. Porque Ele está observando e notando tudo o que nós falamos. Ele está observando nossas palavras. Então lembre-se de que tudo o que você diz está sendo gravado. Segundo lugar, entenda que
uma língua solta é igual a uma religião inútil. Uma língua solta é igual a uma religião inútil. Tiago diz assim, Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Você entendeu? Vou repetir. Se alguém se considera religioso, vou pôr na palavra de evangeliquez aqui, se alguém se considera espiritual, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião, sua espiritualidade não tem valor algum. Em algumas universidades, o último teste que você faz é o que eles chamam de exames orais. Esse é o tipo de teste que você vai numa sala com 3 professores. Você não pode levar nenhuma nota. E eles podem lhe perguntar qualquer coisa de tudo o que você aprendeu nos seus anos da universidade ou do college, da faculdade. Qualquer coisa, eles podem perguntar o que eles quiserem. Então você tem que saber. Você não pode ter nenhuma nota, você não pode ter olhar nenhum livro, você não pode consultar nada. Você tem que saber, você tem que se preparar para responder aquele exame. Entendeu? Você tem que confiar no seu preparo e na sua memória. E esses testes orais são o último que eu falei, e o mais difícil de todos os testes da universidade. Aqui em Tiago 1,26, nós vemos uma ideia semelhante. Que a maneira como nós lidamos com a nossa língua representa um dos testes mais difíceis da nossa maturidade na fé. Porque ele está dizendo assim, você pode dizer que você é maduro, que você é espiritual, que você é o bamba, você é o super crente. Se você não consegue controlar a sua língua, a sua religião é vã. Ela não serve para nada, ela não presta para nada. A sua espiritualidade não serve para nada. Entendeu? Muitos cristãos dividem os pecados daqueles pecados que estão realmente ruins. Isso aí não pode cometer. Por exemplo, talvez assassinato, adultério, homossexualidade, etc. E aqueles que não são tão ruins. Por exemplo, talvez aí inveja, orgulho, materialismo, fofoca, etc. Esta divisão, ela é artificial. Não existe. Para Deus, todo pecado é pecado. Pode haver pecados que tenham consequências mais graves. Porém, todo pecado é igualmente pecado. E o pecado da fofoca, ele é considerado desculpável por muita gente que se considera crentes maduros. Este versículo fala contra isso. E ele aponta a seriedade do pecado, da língua, e a realidade que é um teste de maturidade espiritual. Se quer conhecer alguém espiritualmente maduro, preste atenção no que ele fala. Preste atenção no que ele fala. Se ele fofoca, se ele fala obscenidades, palavras chulas, a Bíblia é clara, essa pessoa não pode ser uma pessoa espiritual. Ele está se enganando a si mesmo. Está se enganando a si mesmo. Provérbios 6, versículos 16 a 19, fala de coisas que Deus odeia. E a última, e no hebraico, quando alguma coisa é colocada por último, normalmente significa que a ênfase está nesta coisa. Diz que a 7ª coisa que Deus odeia é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Aquele que semeia contendas, discórdias entre os irmãos. Quando nós criamos problemas dentro da igreja com a nossa fofoca, nós estamos nos colocando na linha da ira de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Crentes que fofocam continuamente são crentes carnais.
Pode se achar espirituais, mas são crentes carnais. Segundo, eles destroem ao invés de edificar. Nós somos chamados para edificar uns aos outros. A palavra de Deus diz, da nossa boca só deve sair palavra que for boa para edificação. Mas enquanto uns estão edificando, outros estão demolindo. Isso, estão demolindo. Terceiro, nós precisamos nos guardar contra a fofoca. Eu já lhe dei algumas dicas. Com quem você conversa, sobre o que você conversa, com quem você se abre. Depois nós vamos ver o outro lado. Isso exige arrependimento por parte do crente. Exige arrependimento do corpo de Cristo, porque é pecado. Isso exige disciplina e verdadeira santidade, não religiosidade. Nós já falamos aqui no passado e já tomamos algumas medidas. Quando chegar aos ouvidos da liderança da igreja, que fofocas estão circulando, uma vez confirmadas, as pessoas vão ser, como já foram algumas, chamadas e disciplinadas. A gente não faz isso publicamente para não envergonhar a pessoa. Mas há pessoas até que já saíram da nossa igreja por causa disso. Cuidado com a fofoca. Cuidado com a fofoca. Será que você é espiritual? Você é um crente espiritual e maduro? Ou você é um crente carnal? Agora, o que eu faço quando alguém se aproxima de mim com fofoca? Aqui estão algumas coisas possíveis que você pode fazer. A pessoa chegou para você para fofocar, você fez assim, eu posso falar com a pessoa que você está me dizendo? De maneira mais simples. Saber se é fofoca, identificar a fofoca. Eu posso citar você? Eu posso dizer que foi você que me falou isso? Ah, não, não é fofoca. Não queira nem ouvir. Entendeu? Chuck Swindoll oferece esta sugestão como uma boa maneira de parar a fofoca. Mas se eu não posso citar você, então também não quero ouvir. Então o que você está fazendo é fofoca. Não, mas eu estou compartilhando só para você orar. Não, se eu não posso dizer que você me falou, então é fofoca. Gente, aqueles que estão interessados só em fofocar, eles terão medo de ser citados. Eles ficam com medo, eles querem tirar o corpo. Outra sugestão, feita por Beth Moore. Sabe de uma coisa, o que eu mais gosto a respeito desta pessoa, de que a pessoa está falando, é, e você diz o que é. Também é uma maneira de você parar a fofoca. Ah, eu vi com fulano, José. O que eu mais gosto a respeito do José é tal coisa. Quando fica óbvio pela direção da conversa, né, que a intenção da pessoa é destruir o outro com a fofoca, sabe? Você dá um curto-circuito nela, um curto-circuito da fofoca, falando o que você mais aprecia na pessoa. E também, de repente, você até pergunta para a pessoa também, olha, o que você mais gosta nela? E mata o assunto, deixa o assunto prosseguir. Porque a fofoca só existe porque alguém ouve. A fofoca só existe porque alguém está alimentando. Quem está alimentando é quem ouve. Porque aí o fofoqueiro vai, poxa, cumpriu o meu desejo, agora eu vou contar para o outro. O outro também vai ouvir. E daí a pouco vira aquela balbúrdia, né? Entendeu? O fofoqueiro, como eu falei, ele está mais interessado na história do que na pessoa, sobre quem é a história. Ele não está interessado no bem da pessoa. Entendeu? Então é uma boa maneira de você despertá-lo. Você fala para ele assim, olha, então eu posso dizer para a pessoa que você falou isso. Não. Então não quero saber. Não quero ouvir. Não tenho nada para ouvir. E a segunda é essa. Ah, então eu posso. O que eu mais gosto desta pessoa é isso. Não é? Entendeu? E você, o que você mais gosta dessa pessoa? A maneira de parar a fofoca. E uma terceira sugestão é essa. Você já falou com a pessoa, essa pessoa de quem se está falando, no nosso caso aqui, o imaginário é José. Você já conversou com José sobre isto? Você já falou com a pessoa sobre isto? Isso é um princípio que Jesus ensinou em Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar, vá e converse com ele, a sós. É entre você e ele. Entendeu? O nosso primeiro passo, quando está alguma forma de pecado envolvido, é confrontar a pessoa. E não fofocar por trás das costas dela.
3 sugestões, então. Posso dizer que você falou isso? A primeira. A segunda, o que eu mais gosto a respeito desta pessoa é tal coisa. E você, o que você mais gosta a respeito dela? E terceiro, você já conversou com a pessoa? Por que ele vem falar para você, mas não conversa com a pessoa? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu quero concluir com algumas observações. Gente espiritual sempre coloca os outros antes de si mesmo. Entendeu? Gente espiritual sempre coloca os outros em primeiro lugar. Gente espiritual sempre está num estado de autoexame, está se autoexaminando constantemente, para ver se não está incorrendo em algum pecado, inclusive no pecado da fofoca. Gente espiritual é diligente e não desobediente à palavra de Deus. Se a palavra é clara que eu não posso fofocar, não posso caluniar, acabou. Você é diligente, você é obediente, e não desobediente à palavra de Deus. Gente espiritual é discípulo de Jesus e não destruidor do corpo de Cristo. Quando você está fofocando, você está destruindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, preste atenção, o corpo de Cristo. Você está destruindo o corpo dele. Gente espiritual é discípulo e não destruidor do corpo de Cristo. Gente espiritual elogia outros pelo que eles fazem certo. E não criticam quando eles fazem algo errado. Conversa com a pessoa. Você percebe que a pessoa cometeu erro, trata direto com a pessoa. Gente espiritual tem um rio de alegria e não uma poça de julgamento. Nós não fomos chamados para julgar. Gente espiritual está sempre procurando o melhor, ao invés de esperar o pior. Gente espiritual encoraja outros à grandeza, ao invés de condená-los à insignificância. Se você não pode falar uma palavra que vai edificar, que vai levar o outro a crescer, não fale nada. Ah, mas você... Não interessa. Se você não pode, suas palavras não são edificantes, fale nada. Gente espiritual é gente que desenvolve pessoas e não destrói pessoas. Se o que eu estou fazendo, eu sei que não vai desenvolver a pessoa, não vai contribuir para o bem, para a edificação, para o crescimento dessa pessoa, ao contrário, vai destruir, melhor eu me calar, não dizer nada. Gente espiritual ama as pessoas ao ponto de levá-las à convicção, ao invés de agredi-las até a condenação. Gente espiritual liberta as pessoas do pecado, ao invés de colocá-las sob mais escravidão. Nós fomos chamados para ser gente espiritual. Infelizmente, na igreja nem todo mundo é espiritual. Mas este é o nosso chamado. E aqueles que realmente querem seguir a Cristo, se guiarão pelo padrão da palavra de Deus. O que o mundo pensa, como o mundo age, não interessa. Como algumas pessoas dentro da igreja agem, não interessa. Elas vão dar contas a Deus. É claro, como eu disse, quando a liderança sabe, a gente vai aplicar a disciplina. Mas tem casos que a gente nem sabe. Mas a responsabilidade diante de Deus é individual. A Bíblia diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um é individual a sua responsabilidade diante de Deus. Não olhe para o irmão que está ao seu lado. Ah, ele é falho, ele é isso. Não importa, a sua responsabilidade é para com Deus. Nós estamos aqui para adorar e servir a Deus. E servir as pessoas. E eu quero terminar com uma pergunta. Você é um crente espiritual ou carnal? Tem na sua cabeça. Vamos orar.